Como ser um líder de verdade, livro do John Haggai, princípio da autoridade. Sobre esse princípio, o Dr. John Haggai fala de Ben Fieldman. Ben Fieldman, qual que é o grande êxito desse moço lá de Ohio? Ele sozinho vende mais seguros do que 70% das companhias de seguros dos Estados Unidos. Então, o cara é um fenômeno, né? E a personalidade dele. Quando a gente pensa assim, um vendedor, um cara com autoridade para vender tanto assim, você pensa em alguém bem dotado de beleza, né? Alguém que fala muito bem, que tenha... Ainda mais nos tempos de hoje, né? Quando você vê a autoridade na pessoa, você vê por entre outras coisas, a sua forma física, a sua beleza, a sua capacitação. E esse Ben Fieldman, que segundo o Dr. John Haggai, que esteve com ele 2 vezes, contraria tudo isso. Que é um baixinho, gordinho, esquisito. Mas quando olha, até na televisão, quando ele dá entrevista, quando as pessoas olham para ele e confiam no que ele está vendendo, confiam no que ele está dizendo. Essa autoridade tem na vida dele. Daí ele fala também sobre William Golding, do livro O Senhor das Moscas. Na verdade, é um romancista, né? E nesse livro, O Senhor das Moscas, ele conta sobre um naufrágio, e nesse naufrágio foram parar dezenas de meninos na beira do mar. Sabe aqueles livros, aquele filme que naufraga e ficam os meninos ali? E eles, ali sem saber quem ia salvá-los, quanto tempo ia ficar, precisavam levantar um líder. E, por eleição, escolheram um menino chamado Ralph. E o líder natural era um tal de Jack. Então, nesse livro, O Senhor das Moscas, o drama é esse, né? É uma briga pela liderança. O líder que realmente tinha a habilidade de liderar e o líder que tinha a eleição, né? Aquele que foi outorgado pelos outros para liderar. E nesse livro fala bastante sobre isso, e aqui o John Haggai cita ele também. E cita também Finney, né, que foi um dos maiores pregadores, o pregador de maior impacto no tempo dele nos Estados Unidos, e Finney também não tinha nenhum traço de um grande líder, era estranho, mas aonde ele passava as pessoas queriam Jesus. Era uma coisa extraordinária, assim, a presença dele, o olhar dele, o jeito dele, transmitia às pessoas um desejo de entregar a vida a Jesus. Então ele fala dessas 3 pessoas, esses 3 homens na introdução deste capítulo, e para introduzir a distinção desse capítulo, que vai falar sobre o princípio da autoridade, distingue-se pela autoridade interior e autoridade exterior. Então, autoridade é tudo igual? Autoridade, sim. O poder de comandar, sim. Você tem um poder de comandar pessoas, de liderar pessoas. Mas existe uma autoridade interior e a exterior. No primeiro capítulo, na primeira parte, eu vou falar aqui um pouco só sobre a autoridade interior. Vou falar depois, na outra texto, sobre a autoridade exterior e como que a gente pode desenvolver a autoridade interior. Para você ficar calmo e não ficar tão decepcionado, todos nós temos autoridade interior. Amém ou não amém? Então, lá no final, na terça-feira que vem, nós vamos aprender como desenvolver isso. O que é preciso fazer para desenvolver isso. Mas vamos entender um pouco sobre esta autoridade interior. E aí, o que é a autoridade interior? É a qualidade que faz de uma pessoa comum um líder. É a qualidade que leva uma pessoa de só uma pessoa a um líder. Quando nós falamos sobre implantação de pequenos grupos, nós lidamos justamente com isso. Quando nós começamos a implantar pequenos grupos, a gente já fez isso
Aqui na PIB é a segunda vez, né? Na Alta Floresta a gente já tinha feito uma transição de implantar. E como eu li isso aqui há muito tempo, isso aí ficou gravado no meu coração, né? Por que a gente lida com isso? Porque quando a gente chega num grupo que tem os líderes, que tem autoridade exterior, porque foi eleito numa assembleia, porque o pastor levantou, o outro pastor, porque na igreja tem os líderes. O professor de EBD, o pastor auxiliar, o tio da mãe, né? Já tem os líderes. Você chega para implantar o pequeno grupo e fala assim, não, vai dar para implantar o pequeno grupo, porque tem 15 professores de EBD, já vamos ter 15 PGs, porque eles sabem falar, eles não têm medo de falar na frente das pessoas, tem 5 pastores auxiliares, então mais 5 PGs, vão começar 17 PGs, e vão bombar, e vão multiplicar, triplicar, e aí não acontece. Não acontece, porque essas pessoas foram dotadas por uma autoridade exterior. Uma autoridade para dentro de um templo. Ela não aprendeu a lidar com a autoridade que ela tem interior de influenciar pessoas, de cuidar de pessoas. E aí você chega num grupo, e isso acontece com centenas de pastores, quando se encantam com a visão de pequeno grupo, é olhar para os líderes de autoridade exterior, ou com autoridade exterior, achar que eles têm autoridade interior, colocar nas casas, e aí os PGs funcionam um ano, no máximo, começa a fechar, desistir, desanimar, porque não tem esse entendimento de que tem uma autoridade interior no coração dela. Então, a autoridade interior é a qualidade que toda pessoa tem para ser líder. É uma convicção de que pode influenciar outros a atingirem seus objetivos. Então, a autoridade interior é quando você começa a entender que tem na sua vida uma capacidade de ajudar outras pessoas a chegarem nos seus objetivos. Isso parece simples, mas geralmente, quando a gente pensa que a gente pode ser influência na vida de outro, nós somos atacados pela nossa baixa autoestima, né? Então, quem aqui nunca, diante de um desafio de multiplicar um PG, quando fala assim, não, eu vejo que você tem autoridade para cuidar de um PG, quem nunca pulou para trás e disse assim, eu? Né? Mas na Bíblia também tem alguns grandes líderes que precisaram vencer isso. Gideão, por exemplo, quando Deus fala com ele lá de cima da árvore, a primeira coisa que ele faz é isso. Eu, o menor, da menor tribo? Então, assim, você desenvolver, você entender que a autoridade interior é você criar essa convicção de que pode influenciar outros a atingirem objetivos. Houve na minha vida um rompimento, assim. Demorou, mas houve um dia um rompimento no almoço com um amigo meu. Antes de eu vir para cá, lá em Alta Floresta, o Ademar, o pastor Ademar já trouxe aqui algumas vezes, falou no encontro de casais. É um amigo, a gente de vez em quando conversa. Quando eu resolvo falar com ele, eu tenho que tirar pelo menos 2 horas, porque tem muita fofoca para fazer. E aí, desde Alta Floresta, a gente é amigo. E de vez em quando, a gente falava assim, vamos lá na casa do pastor Ademar. Aí, tipo assim, no bairro ali do outro lado. Não, estou falando de 300 quilômetros, né? Vamos ali almoçar com o pastor Ademar. E tinha um pedacinho de chão ainda. E valia a pena, tinha uma balsa mesmo. Depende do caminho, tinha uma balsa. Aí, e aí a gente ia, almoçava, e à tarde voltava embora, porque a tinha que dar aula no dia de manhã. Então, tipo, 600 quilômetros para almoçar com um amigo, né? E antes de eu vir, acho que eu nem estava pensando em vir para cá ainda. O que aconteceu? Eu estava almoçando com ele lá, e aí naqueles papos de pastor, falando sobre os desafios, no meio da palavra, no meio da conversa ali, um almoço light, assim, né? E aí ele falou assim, eu falei assim sobre algum desafio que eu tinha, eu falei assim, não, cara, mas eu não sou capaz não, cara, quem sou eu? Eu não sei o que deu nele, mas eu creio que tenha sido Deus. Ele saiu da brincadeira.
Ele falou, rapaz, você tem autoridade, Edinho, você é homem de Deus, não sei o que. Começou a ministrar no meu coração assim, e eu fui entendeu? Entendeu? Eu já era pastor ordenado, eu já estava 3, 4 anos lá em Alta Floresta, mais um de Santo Antônio, então o título eu já tinha, mas eu ainda não sentia que a minha vida foi feita para fazer a diferença na vida de alguém. E aquele dia eu comecei a ficar mais macho, mais animado, porque enquanto eu dizia assim, eu mesmo me atrapalhava no processo de Deus. Então, entender, ter convicção de que a sua vida é capaz de influenciar outros a atingirem objetivos, isso faz parte, então, do que é a autoridade interior. Isso aconteceu comigo, você fala assim, porque ele é pastor. Não, eu poderia continuar sendo pastor com o mesmo pensamentinho tacanho de que não, eu sou... o meu limite é esse, é só até aqui mesmo, eu não consigo. Aí eu pergunto para você que está aqui, a maioria são líderes, você tem essa convicção de que a sua reunião amanhã é uma reunião que pode salvar a vida de pessoas, de amigos? Você reúne com isso no coração? Você sai de casa, ou então abre um aplicativo dizendo assim, cara, eu quero ser usado aqui para salvar a vida de alguém, para pegar alguém que está desanimado e dar uma palavra, e a minha vida é capaz de fazer isso? Ou você não é assim? Você precisa desenvolver isso. Você tem que começar a acreditar que tem uma autoridade interior em você. Então, o que não é autoridade interior? O que é autoridade interior está aí. Lá na outra terça eu vou ensinar vocês a aprender também como desenvolver isso mais. Mas para a gente entender o que é autoridade interior, a gente precisa entender o que não é autoridade interior. A autoridade interior não tem a ver com características físicas. Alguém muito bem posicionado, que chega num grupo assim, e aquela pessoa já destaca porque tem características físicas. Então, isso aí tem um poder dentro dele. Quantos grandões eu já vi que não aguentam um sopro? Né? E parecem uns bichinhos pequenininhos que metem dentro da tua cara e sabe quem ele é e vai para cima. Né? Então, assim, não tem a ver com característica física. Saul era um homem alto, bonito, postado, né? Mas ele precisou se desenvolver por dentro, porque no começo foi horrível. Quando o profeta Samuel foi anunciar o grande rei, Israel toda, milhares de pessoas esperando a apresentação do primeiro rei de Israel. Está aqui o nosso gigante. Cadê o homem? Escondido atrás das bagagens. Então não tem a ver com característica física. Não tem a ver com característica física. Naturalmente, você sendo um líder, você vai sim precisar andar de uma forma que diz quem você é, mas não é só botar roupa. Não é só ficar bem arrumadinho, você é o líder. Não. Botou o blazer, botou o terno, é o líder. Não. Faz parte, mas isso não é a autoridade interior. A autoridade interior não tem a ver com riquezas. Chegou no ambiente, o mais rico é aquele que lidera. Não. Não é isso. Porque geralmente a gente abaixa a cabeça para quem é o mais rico, né? Um dia a gente estava jantando, daí eu estava falando com os meninos esses dias aí, estava eu e a Thalita jantando e estava meio no romance, mas a gente gosta de analisar os outros também. Aí tinha uma mesa assim, né? Aí tinha um pessoal lá de terno, uns mais carrancudo assim, e um carinha falando. Menino. Pensa no carinha que falava, pá, 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 e comandava a mesa, né? Thalita falou, esse aí é o assessor. Eu falei, não, amor, deve ser o comandante. Aí depois eu saí e falei assim, não, tinha 2 deputados aí, e o resto era assessor. Mas o fato do cara ser o deputado, ele não estava liderando a mesa, não. Mas o assessorzinho estava. E o cara tinha autoconfiança, estava colocando ali suas ideias, ou seja, é o mais rico que era o líder? Não, daquela mesa ali, não. Podia ser que ele não assinasse nada, mas que ele, bom de lábio, ele era. E comandou ali, decidiu a comida e quem ia pagar, foi o cara
fera, velho. Então, assim, não tem a ver com riquezas, mas alguém que se aceita com a autoridade interior pode gerar riquezas. Pode ficar rico. Porque se a pessoa é bem resolvida, ela pode gerar riquezas, mas não é que ser rico tem autoridade interior. A autoridade interior não tem a ver com sucesso. Fulano tem muito sucesso, então ele tem autoridade interior. Não. Hoje, irmãos, sucesso nos moldes que a gente conhece, se a pessoa canta caneta azul, azul caneta, é capaz de fazer sucesso. Essa pessoa tem uma autoridade interior. E a televisão faz umas coisas que eu fico olhando assim. Daí pega uma pessoa que cantou, nada contra o rapaz, que Deus abençoe, que seja eterno enquanto... Mas assim, aí outra mulher que posa pelada, daí tem autoridade interior? Não, mas daí a televisão leva lá num talk show para uma pessoa dessa instruir o Brasil. Como assim? Porque ela pousou pelada, agora ela tem o que dizer para as pessoas. Ela ganhou um programa da televisão, então essa pessoa tem que ir lá no programa da famosa e falar, não, é que a vida, tal. Rapaz, olha quem está nos instruindo, né? Então, sucesso significa que a pessoa tem autoridade interior? Não. Não significa, né? Mas, quando a pessoa tem autoridade interior, ela pode, sim, ter sucesso. Veja, vamos chegar lá e você vai ver tudo isso. Não tem a ver com se achar melhor que as outras. Porque toda vez que você começa a confiar em si mesmo, você é atacado por você mesmo, diz assim, não, então quer dizer que eu sou melhor que os outros. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você ser a sua melhor versão a cada dia. Isso tem a ver com a autoridade interior. Não tem a ver com orgulho, e sim uma crença muito grande em sua visão. Quando você começa a pegar uma ideia assim, vai perseverando, você pode em algum momento falar assim, isso é orgulho. Quantas vezes, irmãos, eu já começo a falar assim, não, é porque tem que ser assim, tem que ser assado, tal, porque eu já vivi isso lá no fundo, assim, olha, eu estou sendo orgulhoso. Aí eu estou mais tranquilo hoje, eu falo assim, não é que eu sou orgulhoso nessa área, né? É que eu tenho muita convicção da minha visão. Então, quando você tem muita convicção na sua visão, pode passar para os outros até você achar que é orgulho, mas não. Você acredita no que você está fazendo? Tem a ver com a liderança aqui na igreja? Tem, mas em tudo. Você abre uma empresa e você não acredita no que você está fazendo. Ou se você, não, isso aqui vai dar certo, olha só, é a melhor padaria do mundo. Você tem que acreditar nisso, Quem lembra que quando o pastor lá de Curitiba, o Vergara, o Odilon Vergara, veio aqui e nos ensinou a falar que nós somos a melhor igreja do mundo? Até hoje o pessoal repete, ele estava tratando com a gente. E não tem orgulho nisso. O outro que diga que a dele é a melhor do mundo, mas nós temos que dizer que não é a nossa. Entendeu? Então, assim, é um tratamento, mas a gente pode, em algum momento, achar que isso seja orgulho, e parar o processo de maturidade e de entendimento sobre a autoridade interior. As pessoas agem e se modificam por causa do que ele diz e faz. É assim que ele percebe que possui autoridade interior. A autoridade interior não é alguma coisa que você vai perceber logo, mas um dia alguém diz assim, sabe, aquele dia você me disse tal coisa e eu fiz e deu certo. Aí você começa a perceber assim, eu tenho alguma autoridade dentro de mim. Porque as pessoas, eu já influenciei alguém. Um conselho que você deu, uma ideia que você deu e a pessoa pegou e deu certo, falou assim, a minha vida. Eu estou me lembrando de um irmão, esposo da irmã Sirlene, ela sempre acompanha online, mas o irmão Irã, eu tive com ele antes dele falecer, e foi interessante estar com ele, com a irmã Sirlene, e ele contando quantas pessoas, ele vinha lá do estado dele, não lembro o estado, Tocantins, eu acho, e quantas pessoas vinham de lá aqui para o Gama, num tempo que ele trabalhava acho, no hospital, e ele arrumava tratamento, arrumava emprego, e ele falou assim, o fulano de tal chegou, daí ele falou que uma época ele chegava no médico lá, falou assim, não, daí falou assim, que parente é agora, Irã? Que ele tinha que arrumar alguma coisa, né? É um primo da minha tia, alguma coisa. Eu falei, que parente é agora? Então e aí, o que aconteceu? No sepultamento dele tinha gente.
de todo jeito, de promotor a empresário, gente que chegou aqui sem nada, que o Irã, com o jeitinho dele, ajudou, influenciou. Ele dizia assim, agora você vai fazer faculdade, você vai estudar. Acho que o irmão Arthur sabe dessa qualidade do finado irmão Irã. E ele tinha uma autoridade interior, que ninguém nunca escreveu um livro sobre ele, né? Talvez nem ele sabia o que era. Talvez nem ele discernisse, eu tenho autoridade interior. Não, nem esse nome foi estranho para ele a vida toda, mas ele exercia influência, cuidado. E olha como que o pequeno grupo te dá a oportunidade de desenvolver isso na vida das pessoas. No PG você instrui a pessoa até a trocar a fralda da criança. Se eu trocava, tudo errado, né? Instruir a pessoa a lidar com finanças, instruir a pessoa sobre relacionamento. De repente, alguém ia se danar todo lá na frente, mas ouviu um conselho seu e você influenciou pessoas. Então, quando alguém disser assim, não, a minha vida ia para um rumo, mas você me disse tal coisa e o rumo certo era esse, você começou a exercer uma autoridade interior que tem dentro de você. Então, aí você começa a discernir, fala assim, eu tenho esse negócio aí. Por exemplo, o apóstolo Paulo certamente tinha uma autoridade interior. A figura do apóstolo Paulo, especialmente comparado com aquele pregadorzão lá, que eu sou de Apolo, que lá em Coríntios o pessoal ficou dividido entre o Apolo e o Paulo, né? E Jesus, e bagunçou tudo. Mas a grande característica do Apolo é que o Apolo chegava no meio do povo assim, ele era um orador fantástico. Ele levava o povo a se converter. Se desse a palavra para Apolo, ele era um pregador. Já Paulo, não era de uma voz eloquente, não era de um tamanho muito bom, não era lá aquela belezura toda, né? Mas olha o que Paulo fez, por onde ele passou. Paulo tinha uma autoridade interior que ele entendeu o papel dele na vida e saiu fazendo e morreu por isso. Por onde ele passou, nada contra Apolo, né? Apolo talvez, certamente tinha também, mas o povo é que bagunça tudo. Sabia que sempre é o povo que bagunça as coisas? Era para Saul e Davi serem amigos. Chega de uma guerra, o povo começa a elogiar Saul matou milhares, Saul está feliz. Mas aí, olha que a mulherada começa, Davi matou centenas de milhares. Né? Aí a inveja em Saul comeu solta. Sabe, a torcida que estraga a gente. Paulo e Apolo também. Eles dois não tinham nada de errado, um tinha uma característica mais gritador, mais não sei o quê, o outro era mais quietinho, mas olha quanta igreja Paulo plantou. Olha como então a autoridade de Paulo parecia ser que fosse mais interior. Alguém que passava pela vida das pessoas, as pessoas nunca mais eram as mesmas. E aí sobre a autoridade interior, o que falar do rapazinho, filho de Maria e de José? Nascido em Nazaré. O povo fala assim, pode vir alguma coisa boa de lá? O que falar de Jesus, irmãos? O que falar de Jesus? É certo que a autoridade que Jesus tinha era alguma coisa de dentro. Mateus 7, 29, os críticos dele reconheceram, dizendo assim, as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, a maneira que Jesus ensinava era dotado, acompanhada de um olhar de confiança que as pessoas viam nele, a prática dele. Então, ele veio de uma região simples, mas ele tinha uma autoridade interior. Então, olha para Jesus, para a estrutura de Jesus, quando... num bate-papo com Nicodemos, que foi ter com ele à noite, Nicodemos era uma das 70 pessoas mais importantes do povo judeu. Sabia de cor as 400 leis cerimoniais,
orava 4 vezes por dia, jejuava 2 vezes por semana e era reconhecidamente um sábio. Sabe aquele Nicodemos que foi ter com Jesus à noite? Ele era uma das 70 pessoas mais importantes do povo judeu. E foi ter com Jesus, e quando chega em Jesus, no simples Jesus, como que ele se refere a Jesus? Rabi, quer dizer mestre. Jesus não estava, não veio dos melhores pés, né? Jesus foi... Onde estava essa autoridade de Jesus? Estava no coração dele, no interior dele, na forma dele viver. Mateus 21, 23, o pessoal ficou doido, falou assim, mas com que autoridade fazes estas coisas? Jesus tinha autoridade sobre os espíritos imundos, né? Onde ele passava, os espíritos falavam assim, Jesus, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. A autoridade interior distingue seu possuidor de outras pessoas. É a autoridade que acompanha a pessoa por onde ela anda. Sabe quando... Lógico, irmãos, isso em nenhum momento, sim, porque eu tenho autoridade interior, então eu vou ficar quieto nos ambientes. É um extremo, não é isso que eu vou dizer. Mas tem uma autoridade que te acompanha. Você não precisa ser o mais falastrão. Mas quando você abre a boca, as pessoas falam assim, ali tem substância, né? Só não tem estrutura. E você diz a mesma coisa que outras pessoas dizem. Você, às vezes, não precisa dizer assim uma coisa grandona, né? Mas o seu coração está ali. Então, assim, essa autoridade acompanha a pessoa por onde ela anda. A autoridade interior anda com um senso de humildade. Quem a tem não é alguém orgulhoso, altivo. Geralmente são pessoas muito humildes. Não se deixa bajular e nem sente necessidade de bajular os outros por motivo justo, em motivo justo. Só fica até os outros também, tá bom? Não tem motivo para bajular ninguém, não. Então, assim, nem sente-se bem sendo bajulado e nem acha que precisa bajular os outros. Porque ele fala assim, eu sei quem eu sou. Dá para andar de boa. Isso também não exime que alguém que tem autoridade interior elogie o outro. Fala assim, não, eu sei quem eu sou, o cara ali é muito grande, mas eu não vou dizer. Não, ele é tão grande por dentro que é capaz de elogiar alguém que é melhor que ele. Alguém que está mais longe que ele. Isso é grandeza. Isso é grandeza. Você, o cara é bom. O cara é bom. Isso não tem a ver com o meu tamanho, né? Tem a ver com o tamanho dele e pronto, que Deus abençoe. Então, isso acompanha quem lida bem e desenvolve a autoridade interior. A autoridade interior não é fraca, débil e sem personalidade. Sabe daquele almoço que eu falei que lá começou a romper alguma coisa dentro de mim? Até que você não confie que em você tem alguma coisa especial, a sua liderança é fraca. Porque tudo mexe com você. Um olhar dos outros, uma fala, uma ofensa. A gente está tão inseguro de nós mesmos que até um olhar do ciclano mexe com você. Uma das coisas que... eu não fui uma criança assim, né? Eu já falei isso para minha mãe, então eu posso falar aqui. Não fui uma criança que ficou recebendo sempre um apoio, assim, uma palavra de reforço. Eu cresci bem reforçado mesmo. Com 7 anos ganhei um apelido de coxinha, foi até os 45 hoje. Então, assim, você vem na cidade que o apelido é coxinha, porque você vende coxinha. Seus pais não têm esse hábito de dizer, filho, você vai longe, tal. Irmão, nem se fala. Aí, uma das coisas, né, que eu atribuo, assim, lógico que é Deus, né? Deus, ele é muito bom para tratar a nossa personalidade. Mas quando eu passei num concurso de um banco, eu achei que eu era o cara. Eu falei, não, o coxinha vai virar bancário. Isso aí mexeu comigo, assim, e lá dentro eu aprendi a sentar em qualquer mesa. Porque no banco você senta com um cara que está quebrado e com outro que está
investindo. E eu sentava. O gerente falou assim, vem aqui para aprender. Ó, disse que sabia tudo, sabia nada, né? Então, e eu aprendia. Cada vez, eu achava legal que às vezes, né, o gerente passava, dava um toquinho na minha costa assim, e ia lá para o café. Aí eu ia lá para o café, sabe aquele cara que não pode falar nada para ninguém, acha um menino que não vai dar problema e fala tudo? Era eu. Edinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu ia aconselhar um gerente, eu falei assim, dele, deu meu horário, valeu, hein? De boa. Eu aprendi que o silêncio é um ato de sabedoria, nem tinha lido Provérbios ainda. Saber ouvir é um ato de inteligência. Quando eu saí, até o gerente chorou, falou, você é muito inteligente. Eu falei, que bom, nunca falei nada. Foi 3 anos lá, falei pouca coisa, fiz meus horários. Ele falou, você é muito inteligente. Eu falei, que bom, benção. Então, assim que eu estou falando assim, que quando você vai se descobrindo, a sua personalidade vai ficando forte. Eu poderia também chegar aqui aos 45 e dizer assim, não, eu sou fraquinho, mas é que também não tive apoio do meu pai, da minha mãe. Ele tem que me resolver de agora para frente, não vai dar para voltar lá atrás. Quantos de vocês está parado em alguma coisa que não dá para voltar? Você não vai virar uma criancinha que vai falar assim, você é um gandão, você vai longe. Não vai voltar, filho, já foi. É da agora para frente, pega tudo que deu aí, pede perdão e perdoa quem tem que perdoar, inclusive você mesmo, e começa a desenvolver a autoridade que está dentro de você. Tem uma autoridade interior. Tem uma autoridade interior, que ela não é fraca, não é débil, não é boba, né? Seguindo, ela não depende do outro. A autoridade interior tem autoconfiança e um forte senso de amor próprio. Isso aqui é forte, viu? Consciência sadia de sua dignidade. Não se desenvolve a autoridade interior continuando se achando um nada. Alguém pode botar isso na tua cabeça, mas você decide se continua ou não. Porque se você continuar se achando incapaz, não tem santo que resolve isso. Irmãos, o Espírito Santo precisa da tua autoridade e você não dá. Nem o Espírito Santo. Não, assim, seja depressão. A maior definição de depressão, no meu ponto de vista, que eu já passei por isso, então acho que eu posso falar. É quando você bota na cabeça que você não é nada e pode vir o presidente dos Estados Unidos dizer que você é grande e que você não acredita. Aí um dia você acredita e sara. O que tem em você que melhorou? Eu acreditei que eu presto. Ou seja, só depende de amor próprio. Pode vir quem for, irmão. Pode vir quem for dizer, vai em psicólogo, o psicólogo vai lutar com você até que você acredite em você. Então pare de gastar dinheiro. Desenvolva amor próprio. Diz para você mesmo que você é importante para Deus, que isso não é errado, irmãos. Isso não é errado, só que a gente tem medo de fazer isso. Como é que eu vou levantar e falar assim, não, eu consigo sim, isso aqui, Deus é comigo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Está tendo tratamento aí? Estou quebrando sua empresa, Marta? Seja forte, Marta, continue. Diz que vai dar certo, né? Você e a Simone, estou quebrando 2 juntos. Ela não depende de outro para determinar quem é. Quanto já realizou ou o que as pessoas pensam dela. Sabe de sua importância. A autoridade interior não precisa que os outros fiquem dizendo para você a sua importância. Você tem que levantar e saber quem você é, o que você fez, a importância que você fez. Você viver dependendo de alguém, você está colocando a sua autoridade interior na mão de outra pessoa que pode não desenvolver para você. Vai ficar com isso? Não pode. Não depende de outro. Depende de uma visão clara a respeito de você mesmo. Possui uma crença sincera em si mesmo,
que deriva do fato de compreender, perdoar e aceitar-se a si mesmo. Como eu já falei, a autoridade interior depende de você ser sincero com você, compreender quem você é, perdoar, inclusive você mesmo, e aceitar a si mesmo. É esse amor próprio que dá ao líder natural a autoridade interior. Então, todos temos autoridade interior. E elas, para ser desenvolvida, você vai ter que entender que tem que ter amor próprio. Tem que ter amor próprio. Tem que ter amor próprio. Uma pessoa sem amor próprio, está chovendo lá em Lusiânia. Ela fecha a janela aqui, fala assim, vai acabar com a minha casa. Que ela acha que tudo de ruim vai cair na cabeça dela. Na cabeça dela. Então tem que ter amor próprio. Eu vou ficar até aqui, daí eu vou entrar em autoridade exterior semana que vem, e aí eu vou mais nessa autoridade interior e dar aí as dicas de como a gente pode desenvolver a autoridade interior. Não perca a cena dos próximos capítulos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo, por tua palavra, por teus ensinamentos. Pai, e arranca de nós, Pai, toda baixa autoestima, toda visão mentirosa que nós temos acerca de nós mesmos. Pai, tanto para o exagero quanto para a falta, que a gente seja equilibrado em saber quem somos e saber que somos importantes, sim. Que o que nós fazemos é muito importante. Meu Deus, o Senhor tem a gente para usar na terra, o Senhor não quer que anjos façam o que é para a gente fazer. E isso é um privilégio muito grande que nós temos. Nós precisamos, Pai, desenvolver isso todos os dias, com alegria, com sabedoria, com unção do Senhor sobre a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.